críticas. E quem vai mediar esse segundo painel da Jovem Pan, chama aqui ao palco o repórter e jornalista da Jovem Pan, Vitor Brown. Vitor. E os nossos convidados, Dr. Sidney Kleiner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Dr. Davi Everson Uip, médico infectologista e reitor do Centro Universitário do ABC, ex-secretário estadual da Saúde. E o Dr. Paulo Pac, professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor. E com a palavra, Vitor Brown. Olá, muito bom dia a quem nos acompanha aqui, a quem nos acompanha também pela internet, pela nossa transmissão. A gente começa aqui o nosso segundo painel desse Fórum Mitos e Fatos, o assunto é saúde. Nesse painel a gente discute a prevenção, os avanços em áreas críticas. E esse é um tema especialmente importante quando a gente fala em um país como o Brasil, onde a gente não tem, infelizmente, a cultura da prevenção, né? Muitas vezes a gente acaba só pensando em saúde quando ela nos falta, quando ela não vai bem, quando ela não está em dia, e esse é um problema que a gente se propõe a resolver e é tão importante, por isso, esse momento aqui em que a Jovem Pan se dispõe a debater a saúde, porque a gente tem que pensar nisso também fora dos momentos ruins, não apenas quando a gente não vai bem da saúde, mas também em todos os outros momentos, em todos os outros aspectos do nosso cotidiano. Começo então conversando aqui com o Dr. Sidney Kleiner, porque nesse sentido o Albert Einstein, que o senhor preside, né, Dr. Sidney, faz um trabalho muito importante justamente com esse foco, né, não só na alta tecnologia, na medicina de ponta, para o tratamento, para as terapias, mas bem antes disso, né, quando a gente consegue ter mais controle sobre a situação, não chega a um ponto tão crítico, lá atrás, na prevenção. Queria que o senhor falasse a respeito disso, desse trabalho que é desenvolvido lá no Albert Einstein, e também um pouco sobre a cultura da prevenção, qual seria e como vai ser esse desafio de implementar isso no Brasil. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia a todos. É um privilégio estar aqui do lado de pessoas que, verdadeiros ídolos e amigos, com o Paulo e o Davi, para a gente discutir um pouco acerca de prevenção. O que você falou é bem claro. O Einstein ele coloca na sua missão, desde a fundação, entregar saúde. E entregar saúde hoje, cada vez mais, para a própria sustentabilidade de um sistema de saúde, a gente vê a importância para que a medicina não seja pautada por tratamentos, por diagnósticos, e sim por promoção de saúde e prevenção. Em 2013, ao adotar a política que nós chamamos a tripla meta, em parceria com o Institute for Healthcare Improvement, uma entidade que procura difundir saúde e qualidade em saúde pelo mundo, a tripla meta ela prevê que o hospital forneça, uma organização de saúde ofereça a qualidade do atendimento somado à experiência de cada paciente que nos procura, mas a redução do custo per capita sempre buscando evitar desperdícios, mas sim a promoção da saúde de uma população, quer dizer, a prevenção, a promoção de saúde populacional, como talvez um dos fatores que mais contribuirão para a sustentabilidade. E no momento em que nós vivemos as pressões do envelhecimento e, por conta dela, as doenças crônicas, fazendo com que o sistema seja utilizado de uma maneira cada vez mais prevenível, a gente vê a necessidade do investimento em atenção primária, do investimento em promoção de saúde, utilizando tecnologia que permita o paciente se apoderar do cuidado da sua própria saúde através de metodologias educativas que possam contribuir, por exemplo, com cessação de tabagismo, com promoção de atividade física e sedentarismo, não, porque isso, no final das contas, é o que vai contribuir cada vez mais para que nós tenhamos que tratar as complicações de doenças crônicas. Portanto, o Einstein tem investido sim, nós inauguramos no ano passado a primeira clínica Einstein, focada única e exclusivamente em atenção primária, e há 2 anos e meio nós temos intensificado, até como piloto, as clínicas Cuidar, que são as unidades que buscam promover na saúde do nosso próprio colaborador, que com seus dependentes somam 27 mil vidas, das quais o Einstein tem a responsabilidade de tomar conta.
Pois é, quando a gente fala sobre prevenção, a gente falou aqui mais sobre a fase adulta, né, o tabagismo, combate a outros hábitos que possam prejudicar a saúde, mas imagino que isso comece lá atrás. Então, eu queria passar a palavra aqui para o Dr. Paulo Pack, que é pediatra. Como é que na infância isso pode ser trabalhado, doutor? Existe prevenção desde cedo? E aí não seria a cargo do paciente, que no caso é a criança, né, mas seria uma responsabilidade, um trabalho das famílias, dos pais. Queria que o senhor falasse a respeito disso. O senhor está com o microfone ou eu peguei o seu? Eu acho que sim. Não, está ali do lado, à esquerda. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar ao lado de vocês, inclusive. O que um pediatra mais faz realmente é o papel de prevenção, né? A puericultura, quer dizer, a cultura do jovem, da criança, é uma coisa que a gente pratica no dia a dia, nos ambulatórios, nos consultórios privados, e a gente, obviamente, vê que se você tem uma criança que seja bem cuidada desde o seu nascimento, estamos falando de já tentar nascer de parto normal, por exemplo, quando a criança vai acabar formando um ambiente intestinal que vai impactar na vida inteira, menos obesidade. Doutor, acho que o pessoal está pedindo só para a gente trocar de microfone, porque o do senhor não está muito legal, então a gente vai revezando aqui, trocando de microfone, enquanto não vem outro. Tá bom. Então, eu vinha dizendo que desde o estímulo ao parto normal, por exemplo, que o pediatra ele deve hoje fazer parte do processo de pré-natal. Está sendo muito frequente que casais procurem o pediatra numa consulta pré-natal. Isso é muito interessante porque a gente consegue passar para eles alguns conceitos que muitas vezes na consulta obstétrica não são passados, como por exemplo o estímulo ao parto normal. A gente sabe que nascer de parto normal impacta na saúde futura, como por exemplo menos obesidade, menor chance de diabetes, e isso é uma coisa que tem que haver uma conscientização porque é muito mais fácil marcar uma cesárea do que fazer um parto normal. Então a coisa já começa no antinatal, passando pela nutrição da mãe e tudo mais. E a criança ela deve ser estimulada a ser amamentada, a mãe deve estimular a amamentar, deve ser estimulada a amamentar seu bebê, porque também é outra atitude, vamos assim, é uma outra estratégia que muda completamente a evolução do indivíduo para o resto da vida. A gente sabe que a criança amamentada ela é diferente do que a criança que recebe uma fórmula. Quando a fórmula é necessária, ela é necessária, bem como quando uma cesárea, obviamente, é necessária, salva a vida da mãe, salva a vida do bebê. E muitas vezes a mãe não dispõe de leite ou condição emocional para amamentar o bebê, e a gente acaba entrando com uma fórmula, e hoje existem fórmulas que são muito boas, mas óbvio que o estímulo ao aleitamento materno é uma das estratégias assim mais simples, embora seja complicada, simples, mais complicada, e que tem um impacto no futuro muito positivo na vida da criança. Pois é, né? E além desses hábitos todos, né, a gente também tem que trabalhar num sentido maior, num aspecto público também, né, num aspecto macro, tratando isso de forma mais distante. Então, queria passar a palavra então para o doutor Davi Uip, que além de médico, infectologista, foi também secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo. Do ponto de vista do poder público, doutor, o que é possível ser feito? Como é que o poder público trabalha? Qual o papel do poder público também na prevenção? Primeiro, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Um abraço, Vitor, Sidney, Paulo, grandes amigos de muito tempo. E depois de quase 5 anos como secretário de Estado, eu tive a oportunidade de chegar cedo hoje e ouvir as palestras que me antecederam. Eu fiquei encantado e assustado, por conta que o meu mundo de público é um mundo que é distante de uma realidade que eu tenho certeza que ela obviamente vai ser atingida, mas nós estamos distantes. Eu quero começar dizendo uma coisa que me preocupa sobremaneira desse momento, que é a falta de protagonismo da saúde e da educação nesse momento político do país. Eu só ouço, claro que é muito importante discutir economia e segurança, mas o protagonismo da saúde, ele desapareceu. Ninguém ouve falar nesses dias, nesse início de governo, de aspectos relevantes, por exemplo, da prevenção. Nós estamos tendo casos de febre amarela no Brasil, nós estamos tendo especialmente no estado de São Paulo, nós estamos tendo casos de dengue, mais de 500 municípios colocados como de risco no Brasil, ninguém fala de dengue, um aumento do número de casos de AIDS, exceto o estado de São Paulo, todos os outros estados, aumento do número de casos, ressurgimento de doenças emergentes, há tempo que eu não via tantos casos de tuberculose e micobacterioses, sarampo, uma doença prevenível, rubéola, poliomielite. Então, nós estamos discutindo o quê? Então, eu acho que nós estamos discutindo um momento político complicado, onde a saúde, especialmente a saúde pública, perdeu o protagonismo. De outra forma, também, que me preocupa muito, eu entendo a saúde e insiro aí a prevenção como
profissional e multissetorial. Você não fala de prevenção se você não falar de comportamento, hereditariedade, do ponto de vista coletivo, de condições de trabalho, condições de vida e meio ambiente. E aí, quando eu falo de meio ambiente, sem entrar no mérito da discussão de responsabilidades, nós nos deparamos nos últimos dias, ou nos últimos meses e anos, com desastres que impactam sobremaneira na saúde e na prevenção. O que vai acontecer no macroambiente, microambiente, depois dessas catástrofes? Eu me refiro claramente, por exemplo, o que interferiu a Mariana na febre amarela, por exemplo? O que vai interferir esse último desastre em doenças que nós conhecemos há muito tempo? As hepatites virais, a leptospirose, a febre tifoide. Então, de um lado, nós avançamos muito e, do outro lado, nós voltamos aos primeiros tempos da humanidade, revendo doenças que deveriam ser superadas. Agora, doutor Sidney, quando a gente fala em prevenção, não é nada tão distante assim, né? Muito pelo contrário, né? Pequenos hábitos, escovar os dentes talvez seja prevenção, né? Quando a gente fala em tomar banho, talvez seja prevenção. Que mais a gente pode incorporar? Onde mais a gente pode incluir esse conceito de prevenção dentro do nosso dia a dia, da porta para dentro, não apenas no consultório, quando a gente já procura um tratamento, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aonde entra a prevenção? Então, Vitor, vou aproveitar o que o Davi falou, que é muito importante, porque grande parte daquilo que a gente fala em prevenção está além da saúde. Quando a gente fala de aspectos de saúde, ele falou de 2 desastres que exigem, obviamente, uma intervenção ou uma prevenção do desastre, mas quando a gente analisa pela tripla carga de doenças que o Brasil está exposto como um país em desenvolvimento, que são as doenças infecto-contagiosas, que o Davi falou muito bem, a mortalidade por causas externas, mortes violentas, acidente de trânsito, homicídios, armas de fogo, e o envelhecimento e as doenças crônicas, que muitas delas podem ser evitadas, por exemplo, com aquilo que você falou agora. Quer dizer, como é que a gente pode exigir uma boa escovação dentária se condições sanitárias você não dispõe para todo o sistema, todo o habitante desse país? Quer dizer, como é que você pode falar de prevenção? E eu, como atuo em aparelho digestivo, cada vez mais a gente tem uma preocupação com câncer de colo e orientando uma dieta rica em fibras, quando sequer você tem uma merenda escolar adequada para orientar as crianças e educar a parte nutricional. Então, muitas das discussões que a gente tem relacionadas à saúde, eu acho que elas vêm antes da saúde, quando exige-se uma atenção de aspectos relacionados ao próprio governo com a prevenção. Discutir saúde depois de faltar condições sanitárias, depois de não discutir sistemas de educação do motorista para que diminua taxas de acidentes de trânsito, ou mesmo as discussões relacionadas às armas de fogo, por exemplo, eu acho que é muito complicado, porque a gente acaba sempre tendo a sensação que nós estamos correndo atrás de uma coisa que não é nosso papel como profissional da saúde. Então, é muito importante isso que você falou, é muito importante a orientação de escovação, mas mais importante ainda é o nosso governo ter, através de um modo de trabalho, obviamente, organizado entre todas as suas áreas de atuação, para que a gente possa ter um país mais saudável e que a gente possa ter, de fato, fazer valer as atividades de promoção e prevenção para que a gente colha indivíduos mais saudáveis. Agora, doutor, a gente viu ainda que há muitos problemas, né, muita coisa a ser solucionada, mas houve avanço sem dúvida nenhuma, né? Talvez lá atrás algumas doenças que fossem consideradas sentenças de morte hoje já não sejam, né? Talvez a paralisia infantil, por exemplo, hoje é muito fácil você evitar paralisia. Há uma vacina disponível na rede pública de saúde, gratuita, e isso resolve o problema, já evita que você desenvolva a doença. Então, houve avanços, né? Apesar de haver ainda muito espaço para a gente caminhar, é possível dizer que a gente já caminhou bastante, que a gente já chegou a um estágio preventivo muito avançado em relação ao que a gente tinha antes, né? Sem dúvida, mas especificamente com relação às vacinas, até eu vi o Davi falando aqui na Jovem Pan mesmo ontem, foi ao ar ontem, é que a gente nisso está tendo um retrocesso, né? Porque existe uma onda de não vacinar também. Felizmente não é uma parcela significativa da população, mas é uma coisa completamente sem fundamento algum. A gente pode ilustrar, pode ver toneladas de literatura advogando a favor de vacinas e eu acho contra a vacina. Não existe nada escrito, não tem um trabalho mostrando que vacina dê autismo, que a vacina
vacina dê problemas sérios. Claro, um efeito colateral, até uma aspirina pode dar, e vacina também, mas o benefício, ainda mais quando se fala em políticas de saúde pública da vacinação, é uma coisa, assim, a gente pensar que nós estamos voltando a ter casos de sarampo, voltar a ter casos de pólio, de rubéola. A rubéola no feto faz um arraso. Uma rubéola congênita dá, assim, uma sequela neurológica, cardíaca, renal, em tudo. E a vacina de rubéola, a gente já imaginava que havia colaborado para a extinção da doença. Então, realmente, essa questão da imunoprevenção andou demais, mas a gente sempre tem uma porção da sociedade querendo voltar para trás. Isso é mais uma coisa de marketing, uma coisa mais de querer aparecer realmente, mas não tem fundamento nenhum para não se vacinar. Então, nós tivemos muitos avanços mesmo e a gente tem que estar vigiando essa parcela que não quer permitir que esse avanço se consolide e que migre para frente, né? Pois é, né? E a gente entra justamente na área do senhor, né, doutor Davi, que é a infectologia, né? Talvez um dos campos, um dos momentos em que a prevenção mais tem avançado seja no combate às doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje a gente já tem métodos disponíveis também, já tem tecnologia para isso, para a prevenção, né? E talvez seja agora uma questão cultural, né? De fazer valer tudo isso, de fazer valer essa tecnologia, esse avanço que a gente já tem disponível para colocá-lo na prática, mas sem dúvida nesse campo acho que a gente também avançou, né? Eu prometo que eu não sou pessimista e nem estou de bom humor hoje, mas os fatos são complicados. Por exemplo, o Sidney falando de prevenção, ele tem toda a razão. Para você escovar dente, você tem que ter dente. Começa por aí, né? Então, bem, os números são estarrecedores. Mais de 20 milhões de brasileiros não têm dentes. Uma parcela importante tem mais de 13 dentes postiços. E mais de 8 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. Então, esses são números disponíveis. Eu tive a oportunidade de ajudar no plano de governo a presidente um dos candidatos e eu revisei tudo isso. E eu falei, bom, o que nós vamos discutir se falta o básico? Então, bem, temos que discutir a realidade do Brasil. No quesito vacinas, eu também revisei agora, até por conta desse fórum, as vacinas que estarão prontas para os próximos anos para nós disponibilizarmos. São mais de 20 vacinas. Agora, ao mesmo tempo que isso é futuro e é bacana, nós enfrentamos uma onda de fake news falando contra as vacinas. E, às vezes, esta onda prevalece, é uma realidade que ela é indiscutível. A forma mais objetiva e menos onerosa de prevenir doenças é através de vacinas. Então, você tem essas dificuldades. Entrando no campo das infecções de transmissão sexual, aí eu não tenho como não ser pessimista. Nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis no Brasil. Sífilis do homem, sífilis da mulher, sífilis congênita e sífilis do recém-nascido. Santo Deus, como é que você tem sífilis no recém-nascido? Sabe o que basta para você não ter? É um pré-natal bem feito. Pré-natal bem feito inclui o diagnóstico de sífilis, não vale só na mulher. Tem que fazer do parceiro, senão ela volta para casa e se recontamina. Agora, fez o diagnóstico, trata a mulher e acompanha sessões habituais de pré-natal, você evita a sífilis congênita, que, a semelhança do que o Paulo falou da rubéola, é um estrago no recém-nascido. Mas nós estamos vivendo uma epidemia. AIDS, nós temos várias formas hoje de prevenção, os medicamentos pré-exposição, os medicamentos pró-exposição, mas não dá para abrir mão da camisinha, porque a camisinha evita a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é a parceria de fatores que te ajudam na prevenção. O que nós estamos vendo? Um aumento no número de casos. Isto não é algo só do Brasil, é do mundo inteiro, especialmente nas populações jovens, de homens que fazem sexo com homens. O uso de drogas é pior do que já foi. As pessoas não têm contundência de falar isso. O tripé, droga, uso excessivo de álcool, libera impulso, e é o que nós estamos vendo. Então, de um lado, nós avançamos, a terapêutica antirretroviral avançou muito, felizmente as pessoas vivem mais com qualidade de vida, mas nós temos ainda grandes dificuldades, que eu entendo que tem a ver com comportamento. E isso eu aprendi com a Jovem Pan. Não adianta, eu trabalho em parceria com a Jovem Pan há 40 anos. E eu sou um dos primeiros a falar, eu, o Marcos Boulos, que está aqui, nós somos dois dos primeiros a falar de AIDS. Nosso primeiro caso de AIDS, meu e do Marcos, é o primeiro caso do Brasil de 1982.
nós publicamos em 1983. Daquele dia até hoje, nós dois falamos de AIDS e prevenção todos os momentos, mas nós aprendemos. Muitas vezes informação não gera educação, que não gera mudança de comportamento. Então, o que eu estou dizendo? Nós temos que falar mais, educar mais e tentar mais mudança de comportamento. E de quem seria esse papel, então, doutor Sidney, de fazer esse transporte, como o doutor Davi ressaltou, né? A medicina evoluiu bastante, os meios existem, estão aí, mas a gente não está conseguindo colocar isso na prática, trazer para o dia a dia. A quem caberia esse papel e como fazer isso? Eu acho que o papel ele é do sistema de saúde como um todo. Quando a gente fala sistema público, sistema privado, eu acho que o sistema é um só. O sistema ele é formado por o Sistema Único de Saúde e pela saúde suplementar. E o papel é o papel de você poder educar cidadão, poder transmitir a importância. E aí entra uma discussão que eu acho importante, que veio à tona aí nos últimos dias por conta da resolução do Conselho Federal da Telemedicina, como que nós estamos fazendo bom uso dessa inovação tecnológica, de transformação digital. Por exemplo, hoje cada vez mais se sabe que um jovem ele prende atenção por 5 minutos, não mais do que isso, a gente falava isso agora há pouco lá fora. E portanto, não adianta cartilhas, não adianta distribuir camisinha no carnaval, porque se não tiver algum tipo de engajamento, e aí a gente tem que fazer uso das inovações para isso, nós temos lá no Einstein, para o sistema público, a gente criou um aplicativo que chama-se Canguru, que foi uma startup, que consegue fazer com que as mães, através do aplicativo, elas interajam e se engajam mais no pré-natal. E já são medidos indicadores que isso contribuiu para o não abandono do pré-natal, permitindo na nossa região, onde a gente atua nas parcerias com unidades básicas de saúde, em parceria com a prefeitura, a gente tem 96% de pré-natal realizado em todas as gestantes da região. Quer dizer, com base em inovação, com base em conhecimento através de Big Data, a necessidade de prontuário eletrônico que permita intercambiar informação e Big Data para também entender aonde que você pode dirigir os recursos adequados. Ou seja, essa obrigação não é de um sistema ou de outro sistema. Essa obrigação é do país, é do sistema que é único porque ele tem o sistema público e o sistema de saúde suplementar. E talvez aí exista a oportunidade que as organizações, talvez privadas ou que participam de saúde suplementar, em parceria com o poder público, possam entregar de uma maneira mais ágil essa contribuição na prevenção da saúde da população. Pois é, a gente falava disso antes, né, doutor Paulo, sobre a participação também da família nesse processo, especialmente quando a gente está tratando dos mais jovens, né, de adolescentes e de crianças especificamente. O que é que pode ser feito? É um trabalho cultural mesmo, junto até a quem é mais velho, não só as novas gerações, mas principalmente as anteriores, para que a gente não veja esses números que o doutor Davi trouxe preocupantes sobre pré-natal, sobre a ausência do pré-natal, que o doutor Sidney mencionou mais uma vez, para que a gente não veja tudo isso. É um trabalho cultural, um trabalho de conscientização? Sem dúvida, e a gente sabe que do mesmo jeito que hoje a mídia de tela ela ajuda muito nesse papel de informar as pessoas, por um outro lado também ela tem um papel funesto na criança que está com o cérebro, com o olho em desenvolvimento, né? Então, eu acho que a instrução da família, a conscientização da necessidade de dar uma boa educação e de impor limites e tudo isso vai tornar uma pessoa melhor, mais adequada socialmente. Só para dar um exemplo para vocês, hoje no mundo todo está havendo, olhando o lado negativo dessa questão de se tentar educar por mídias de tela, hoje está havendo uma verdadeira epidemia de miopia na infância, né? Por quê? Porque as crianças ficam cada vez com a tela mais perto do seu olho e quando você olha no horizonte, você olha longe, o teu olho relaxa, você não precisa convergir a imagem para a tua retina. Quando você olha perto assim, o teu olho ele tem que se contrair. Pegar um olho de um adulto como o nosso, aqui é o olho que já está formado e acabou. Mas você pega um olho que está crescendo, um olho que está em desenvolvimento e que se mantenha contraído por muito tempo, isso altera a estrutura anatômica do olho. Então está havendo, vamos ter o Congresso Paulista de Pediatria agora, no começo de março, vai ter uma mesa enorme que vai falar só dessas alterações visuais consequentes ao uso
das telas, das mídias de tela. Então, a gente tem sempre que tentar balançar o que é bom. Já se sabia que criança que fica mais que 2 horas por dia na frente de uma tela, seja computador, videogame e tal, chega na adolescência, estão com problemas de concentração. Problemas de concentração sérios, porque você tem um fenômeno da poda de sinapses, quer dizer, você acaba desenvolvendo uma função muito específica em detrimento de outras funções. As crianças acabam perdendo as habilidades que teriam para outras funções cognitivas, para outras funções cerebrais. Então, esse papel de educar por mídia é uma coisa que tem o lado positivo, mas tudo tem que ter uma medida, tudo tem que ter um limite. Hoje, o que se coloca, e é um consenso entre neurofisiologistas e oftalmologistas, é que a criança até 1 ano e meio não deva ser colocada na frente de uma tela. Zero, tolerância zero com tela, e depois de 2 anos, em torno de 2 horas, contando o dia inteiro, né? Bom, lembro mais uma vez a todos que estão aqui presentes que podem participar também aqui da nossa conversa. As meninas estão circulando por aí. A qualquer pergunta é só escrever, é só chamar uma das nossas colaboradoras e aí vocês mandam para cá. A gente consegue também trazer perguntas da plateia aqui para a nossa conversa. Agora, doutor, o senhor trabalhou muitos anos na Secretaria Estadual da Saúde aqui em São Paulo, como dizia também no projeto da campanha eleitoral de um dos candidatos. Imagino que não uma vez só, mas várias vezes deve ter se deparado com uma seguinte objeção: não tem dinheiro, faltam recursos, o Estado não vai bem, a crise econômica atingiu o orçamento público. É um problema só de falta de dinheiro ou não? Dá para jogar tudo nesse balaio da falta de dinheiro, justificar esses problemas todos que a gente está trazendo aqui para a nossa conversa como sendo falta de recursos ou não? Falta também gestão, falta um trabalho mesmo de administração pública? Pois é, daí o protagonismo. Eu não tenho dúvida de afirmar que a saúde tem 4 grandes problemas no momento. O primeiro é falta de dinheiro. E falta dinheiro mesmo. Você conversa que tem dinheiro suficiente, isso é conversa de economista. E eu tenho... Cadê? A Denise está bem aqui na frente, está olhando feio aqui, está bem aqui embaixo. A Denise me fulminou aqui, mas falta dinheiro. O orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões de reais. O orçamento da Secretaria de Estado de São Paulo é de 23 bilhões, é fazer conta. Né? Então, falta dinheiro. Uma consulta do SUS remunera R$10. Então, não tem dúvida que falta dinheiro. Agora, falta gestão. Falta qualidade de gestão. Nós estamos num momento de transição, de tecnologia, e tem que melhorar muito a gestão. Então, primeiro problema, sem dúvida, é falta de dinheiro. O segundo é qualidade de gestão. Terceiro é complicadíssimo, porque é o desperdício. Eu divido o desperdício em 2, o primário e o secundário. O desperdício primário é roubo. Olha o que nós estamos vendo no Brasil inteiro, cada hora se identifica uma quadrilha que rouba de saúde. Já roubar, Deus me livre, agora roubar de saúde, não tem um dia que você não vê uma notícia. Então, o desperdício primário é roubo. O desperdício secundário é o desperdício do mau uso do dinheiro público na atividade de saúde. Pedir exames demais, abrir caixa de cirurgia não precisar, e aí vai. Isso representa de 20% a 40%. Então, não há dúvida que é um grande problema. E o quarto, que é o nosso momento, o momento Brasil, é a judicialização. A judicialização virou uma loucura. A judicialização, ela custou, há 2 anos para o Estado de São Paulo, 1 bilhão e 200 milhões. Para o Brasil, 7 bilhões. Tem a judicialização, que é pertinente, direito do cidadão. Tem a judicialização, que é de excentricidades. Um governo não pode ser obrigado a dar achocolatado, sabonete íntimo, porque o juiz demandou isso. Tá? E o terceiro ponto, que também é muito complicado, é a judicialização que gera o dolo, que são as quadrilhas que usam da judicialização para obrigar o Estado a comprar medicamentos. Então, eu entendo que essas 4 situações impactam muito firmemente na qualidade da saúde. Por que eu falo de protagonismo? Porque eu acho que é função do agente público, seja ele presidente de um grande hospital, como é o Sidney do Einstein, como o secretário de Estado, o secretário de município e o ministro da Saúde, brigar pelo espaço no orçamento. Isso é obrigação. O secretário, o ministro, o gestor público que fala que não falta dinheiro, ele tem que mudar de profissão. Não dá para ser gestor privado ou público da área de saúde. Pois é, né, doutor Sidney? E aí, diante desse cenário, diante dessa falta de recursos, talvez o que seja mais fácil
da gente levar informação, né? Informação não custa nada e isso a gente consegue oferecer. Esse espaço aqui aberto pela Jovem Pan, aqui no Mitos e Fatos, é um dos exemplos no momento em que isso acontece, mas talvez seja agora um momento de focar nisso, nesse trabalho de informação, de desmistificar tudo isso que gira em torno da saúde. O Dr. Paulo estava falando muito bem aqui sobre os problemas dos movimentos anti-vacinação e tantas outras coisas e tantos outros problemas que a gente vê justamente pela falha na comunicação, né? Então talvez seja o momento de se trabalhar isso, né? De talvez trabalhar a forma como a gente está levando essa informação, esse conhecimento todo até a população, que é o que realmente importa, né? Eu acredito, o que você falou, ele é perfeito. E eu acho que aí a gente tem alguns responsáveis que não somente a organização de saúde, um provedor de saúde, né? Quando a gente fala de informação, a informação tem que ser de qualidade e numa linguagem que a população entenda. Para isso, os players que, na minha opinião, são responsáveis por isso, além, obviamente, de órgãos do governo, das organizações de provedores, estão as operadoras de saúde, são principalmente os consultórios de atenção primária, e o médico tem um papel grande, as empresas que contratam os colaboradores das empresas através de formação dentro da própria empresa na prevenção de saúde. E aí eu chamo a atenção, Vitor, por um aspecto que a gente não conversou ainda, mas que vai muito de encontro ao que o Davi falou com relação ao desperdício. Nós, hoje, temos a grande maioria dos egressos médicos das faculdades hoje que são formados com base num currículo que vem de 100 anos atrás. Ou seja, não são formados com base num currículo que vai exigir uma transformação de mentalidade, um foco na atenção primária e não qualquer profissional que saia de uma faculdade de medicina querendo ser o máximo do especialista para um tratamento que está saturado, pelo menos na cidade de São Paulo, e que falta em outras regiões do país. Então, a informação, uma informação para a população, ao mesmo tempo que exige-se a formação de um profissional de saúde, seja ele médico, seja ele profissional de enfermagem ou de outras atividades multiprofissionais, que sejam capazes de liderar a transmissão dessa informação, a mudança de vários sistemas de saúde, a transformação de um sistema que vai ter que ser sustentável, independente da falta de dinheiro ou não, mas que a gente tem que conseguir mais por menos. Nisso é que se baseia a hiperutilização dos serviços, um paciente pouco educado que acha que quanto mais tomografias ele fizer, melhor assistido ele vai ser, quando na verdade ele está contribuindo por radiação para gerar um câncer no futuro. Quer dizer, eu acho que é um papel da sociedade, mas também é um papel muito grande das entidades que hoje têm as faculdades de medicina e que formam médicos e que têm a obrigação de mudar os seus modelos pedagógicos para que a gente tenha médico capaz de lidar com essas transformações necessárias para o futuro. Doutor, e isso que o Dr. Sidney trouxe aqui para a conversa é importantíssimo, né? Porque mais do que um exercício de futurologia, né? Ou de adivinhar o que é que vai ser um problema no futuro, mas a tecnologia, né? Dá para a gente trabalhar e antever aquilo que pode vir a ser um problema no futuro, trabalhar desde cedo, desde as primeiras fases da vida, para viabilizar um tratamento, para tentar minimizar aquilo que pode oferecer um risco à saúde no futuro. Dá para trabalhar isso desde cedo? E acho que tudo passa, como já foi dito aqui, pela educação, né? Então, na Santa Casa, onde eu trabalho, por exemplo, passam 650 consultas do pronto-socorro de pediatria por dia. Se a gente for ver, 90% não precisava ir ao pronto-socorro. Era questão de usar um pouco de bom senso, um pouco de tirocínio para não precisar levar a criança e se expor ao ambiente do lado de uma criança com uma meningite, por exemplo, né? Então, eu acho que tudo passa pela educação. Então, educar os pais é fundamental para que as crianças sejam educadas também e possam ter hábitos de vida saudáveis. Então, o que a gente tem que estimular? A gente tem que estimular um sono adequado. Hoje as crianças ficam mexendo no WhatsApp até não sei que horas, vão dormir 1h da manhã, vão dormir meia-noite. Isso é uma violação pelo ciclo circadiano, o ritmo biológico da criança. Isso inibe a produção de hormônio de crescimento. A inibição do hormônio de crescimento acaba levando à obesidade, que é outra epidemia que a gente tem na infância. Hoje nos Estados Unidos, 60% das crianças têm sobrepeso ou obesidade já. No Brasil, nós estamos atingindo mais de 30%, Davi. Acho que é mais ou menos esses números aí. Quer dizer, então, se a gente não educar a família a hábitos saudáveis, a criança não vai crescer saudável. E o hábito saudável passa não só pela alimentação, por vacinação, por cuidados de higiene, como escovar o dentinho desde que surge ali o primeiro dentinho, de fazer uma higiene oral toda vez que o bebê mamar. Passa também essa questão de educar o sono, educar a atividade física, educar uma alimentação que seja
adequado. Então a gente pode fazer muito mesmo. E eu acho que esse papel na infância, ele é fundamental para todo o desfecho que vem para frente. Mas claro que se os pais não estão conscientes disso, não existe uma conscientização dessa importância de se plantar aquela semente adequada, a coisa não vai bem, né? No interior se diz que é de pequenino que se torce o pepino, e é assim mesmo, né, que a gente faz com a criança. Então, de forma geral, dá para dizer, doutor Davi, que é um trabalho de saúde, mas também de educação, né? É algo anterior à saúde, que vem também da conscientização, da cultura, da criação, da promoção desses hábitos de prevenção, né? Primeiro o desafio do painel anterior, que foi dito que tudo é vírus, virose e estresse. Até estresse é virose. O vírus é causa, inclusive, de estresse. Então, quem falou está absolutamente adequado. Nós falamos isso há muito tempo, que vírus é causador de doenças de evolução lenta, de várias doenças autoimunes. Então, vírus é vírus mesmo, e cada vez mais. Segundo aspecto é a educação. Eu estou muito preocupado com a abertura das novas faculdades de medicina. Nós estamos totalizando, no Sidney, se eu não estou enganado, 361 faculdades de medicina. Nós teremos brevemente 500 mil médicos. E muitas dessas novas faculdades de medicina, elas não têm por que existirem. Foram concebidas, estão sendo implementadas de uma forma absolutamente inadequada. Como é que funciona? Funciona simples. O indivíduo abre uma faculdade de medicina em qualquer lugar, em locais que não têm a menor estrutura. O cidadão paga uma mensalidade muito cara, 10, 12, 14 mil reais, e na hora que ele vai para o estágio aplicado, esta faculdade ou esta universidade contratualiza com o gestor, ou o gestor local ou o gestor estadual. Então, isso está virando algo sem controle. Como é que nós falamos em educação, se a base de educação de saúde ela está formatada de uma forma totalmente inadequada, tendendo para pior? Eu acabo de assumir um desafio de ser reitor do Centro Universitário do ABC. Eram faculdades de medicina, várias faculdades, que agora, em setembro, se tornou um centro universitário e eu virei reitor. Eu vou tentar aproveitar este momento para dar um avanço no currículo dessas faculdades, porque a gente olha, realmente nós estamos com currículos defasados. Tem exceções, e o Sidney representa uma dessas exceções, que é a Faculdade de Medicina do Einstein. Eu até falei com ele particularmente, é um exemplo, eu vou fazer estágio com o Sidney a respeito da nova Faculdade de Medicina do Einstein. Não formou a primeira turma ainda, né, Sidney? Vai formar. Daqui 2 anos. Daqui 2 anos forma a primeira. Mas não comigo estágio, eu te apresento alguém melhor que eu. Imagina. Mas é verdade, é diferente uma faculdade que ela foi concebida, criada e está sendo implementada com bases muito sólidas. Então, eu começo pela educação. A educação em saúde vive um momento complexo. Como é que nós vamos formar, estamos formando tantos novos médicos sem condições adequadas? Formar um médico ou um profissional de saúde, eu prefiro o termo profissional da área de saúde, porque envolve pelo menos 14 profissões, é de uma enorme responsabilidade. E são vários quesitos que você tem que ultrapassar, inclusive educacionais. A nossa educação em saúde, ela é antiga e o que vem de novo não está muito bom. E eu falei que não ia ser pessimista. Ô, doutor Sidney, conta pra gente então um pouquinho, já que o doutor Davi vai procurar depois para saber, a gente antecipa aqui a pergunta. Como é que é o segredo, qual a fórmula aí para essa atualização, para esse trabalho de combater a defasagem dos currículos nas escolas médicas? Antes de tudo, eu acho que para que a gente pudesse ter criado a faculdade, a gente precisava de pessoas que nem o Davi, que apesar do autoconhecimento, um professor de infectologia, ele procura desafios não muito consistentes como ser secretário da saúde, agora reitor de um centro universitário. Parabéns, Davi, um péssimo exemplo para mim, viu? Mas nesse sentido, a faculdade do Einstein ela foi criada visando trazer pessoas e formar pessoas com um papel e um perfil de liderança que permitisse transformar a saúde. Obviamente teve a participação de muitas pessoas. Aliás, a ideia da criação da faculdade acaba de chegar aqui, que foi quem liderou, foi o Cláudio Lotenberg, meu antecessor na faculdade, no Hospital Israelita Albert Einstein. Mas essa ideia ela veio com o propósito de transformar a saúde, de formar profissionais capazes para isso. E o time daquela época, do qual eu orgulhosamente fazia parte, visitou 22 faculdades pelo mundo todo, tentando obter aquilo que de melhor tem em cada processo curricular, cada modelo pedagógico. E a gente formou o nosso modelo que não havia precedente aqui no Brasil,
onde o aluno tem eixos de aprendizado que vão desde o primeiro ano em contato com o paciente para criar uma relação de humanização, com atividade até paramédica desde o início, mas que inclua na sua formação a formação de liderança, a formação de gestão de saúde, a formação principalmente de bioética e aspectos éticos que vão, talvez, prevenir aquele foco de desperdício primário que o Davi chamou, que são as fraudes, que, infelizmente, não muito raro, tem a participação de médicos. E o processo pedagógico ele começa na própria seleção, onde, através de 2 etapas, a primeira com conhecimento cognitivo, a segunda que analisa, através de estações práticas, os perfis de liderança, os aspectos éticos de cada candidato, a capacidade de trabalho em times, que é fundamental numa medicina mais moderna, a gente acaba selecionando este candidato dessa forma. A gente não teve a primeira turma formada ainda, a gente espera no final de 2021, a primeira turma, os primeiros egressos, mas nós entendemos, pelo andar do curso e como os alunos têm correspondido, que a gente vai formar um médico diferente do médico que a gente vê hoje em dia. E eu sou um egresso da Universidade de São Paulo, onde eu tive o currículo, talvez igual ao do Davi, igual ao do professor Marcos Boulos, que está aqui, mas um currículo que foi oriundo do relatório Flexner, que tem 100 anos. Então, eu acho que essa é a mentalidade, a necessidade da formação médica em nosso país e talvez em outros países. Bom, vou passar aqui para o Dr. Paulo Pack, uma pergunta que chegou aqui da plateia, nosso tempo vai se esgotando, então talvez seja já a última da nossa conversa. É o seguinte, doutor, sobre o envelhecimento da população, com essa mudança do perfil demográfico brasileiro, como lidar com as doenças crônicas? Dá para falar em prevenção também em relação às doenças crônicas? Claro, e isso já vem desde a vida intrauterina. Vou ser breve, que eu vejo que o tempo está acabando, mas a gente sabe que a nutrição intraútero, ela impacta de um jeito chamado epigenético, quer dizer, aquilo que vem em cima da genética, em cima vamos dizer assim, do gene da pessoa, muda a forma como esse gene vai se expressar ao longo da vida. E a gente sabe que a desnutrição na vida intrauterina tem um impacto em fazer a chamada reprogramação celular. O indivíduo que passa por uma restrição, ou porque a mãe não se nutriu, ou porque a mãe foi tabagista, ou foi etilista, ou então uma hipertensão arterial que não conseguiu ser bem controlada em função de um pré-natal inadequado, por exemplo, ou então por conta da gravidade da doença, acaba impactando no crescimento desse feto. E esse crescimento retardado, esse crescimento restrito, acaba fazendo com que a criança, o feto na vida intrauterina, tenha que sobreviver àquela carência de nutrientes. Então ele nasce desnutrido e preparado para viver a vida toda desnutrido. Então um bebê que passou por uma restrição de crescimento é um adulto com uma chance grande, principalmente se ele tiver um índice de massa corpórea grande, se ele engordar ao longo da vida, de ter a chamada síndrome metabólica, dislipidemias, diabetes ou intolerância à glicose, hipertensão arterial e os eventos cardiovasculares que são decorrentes disso. Então, eu te diria que desde a vida intrauterina, você já pode condicionar o indivíduo a ter a chamada doença não transmissível crônica da idade adulta, que é a teoria de um grupo da Universidade de Southampton, na Inglaterra, do final dos anos 80, lá do Dr. Barker. Então, a gente pode fazer a prevenção com uma boa nutrição fetal. E isso impacta, vamos dizer assim, na saúde futura desse indivíduo, realmente. Vem antes de o bebê nascer. Agradeço, então, aqui a presença do Dr. Paulo Pack, do Dr. Sidney Kleiner, do Dr. Davi Wipp. Foram informações importantes, esclarecimentos muito importantes. Foi uma ótima conversa. Obrigado mais uma vez pela presença. Uma boa tarde.